Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Percepção versus conhecimento. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque é sempre feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente e assim não podes conhecê-lo. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como Ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem a Ele. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Você só pode atacar um estranho, você não ataca um irmão. Logo quando acontece o ataque, você passa a ver o irmão como um estranho. E sempre que atacas, tu te ferirás. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, por pensamentos, palavras, ações, atos ou omissões, sempre fica uma cópia com nós mesmos. Porque os corpos orgânicos são constituídos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Logo, tudo que nós manifestamos passa pelo carbono e o carbono grava uma cópia em si. Quando atacamos, logo atacamos a nós mesmos. Por isso que nos fundamentos da Igreja Católica, que é da minha formação, diz sempre que pecamos por pensamentos, palavras, ações, atos e omissões. Mas o que é o pecado? O pecado é o mesmo que um erro, que um equívoco, que uma desatenção, que um desajuste. E tudo e o pecado, portanto, ou erro, ou equívoco, seja qual o nome que demos a isso, é tudo aquilo que então manifestamos por pensamentos, palavras, ações, atos e omissões e que tem como consequência um sofrimento para nós mesmos. O pecado não tem nada a ver contra Deus, não é contra Deus, Deus não tem nada a ver com isso,
Deus não castiga o pecado, Deus não reprime, Deus nada. Isso é algo que eu faço contra mim mesmo. E o castigo, eu o coloco para mim mesmo. Eu mesmo me dou a sentença como resultado do pecado. E o castigo, que é sofrimento em algum nível, eu mesmo determino para mim mesmo. Logo, sempre que atacas, atacas a si. E sempre que atacas, atacas um estranho, porque deixas de reconhecer o outro como irmão. Irmão é igual. Se você o reconhecesse como igual, não o atacarias, porque como que você vai atacar alguém que está igual a você? Somente se você reconhece nele que ele está igual no erro, igual a você. No entanto, como só atacamos o estranho, deixamos de reconhecer nele o irmão. Aqui nós estamos tratando da percepção, está lá no nosso título, sobre a percepção. A percepção é o que nós percebemos com um ou mais dos 5 sentidos. Pode ser um conjunto de 2, 3 ou 4, ou todos os 5. Isso é a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. E a percepção, em sendo aquilo que se percebe, são as aparências, porque percebemos o que aparenta ser. E temos muito ouvido desde sempre que as aparências enganam, pois tudo que percebemos são aparências. Quando percebemos as aparências no outro, não o estamos reconhecendo como irmão, e sim pelas aparências. Porque nas aparências não somos iguais, somos diferentes. É muito raro encontrar alguém que seja igual a você na aparência. Na altura, no cor dos olhos, na aparência do rosto, dos cabelos, da compleição física. Se encontrar alguém, a gente chama um sósia, mas é uma situação muito rara, encontrar alguém que é muito igual a você. Mesmo assim, as digitais não vão ser iguais. Mesmo assim, a íris não é igual. Mesmo assim, o DNA provavelmente não é igual. É uma coincidência. Logo, tudo que nós percebemos com qualquer um dos 5 sentidos é aparência, e as aparências enganam. E onde está o engano? O engano está em você não ver o irmão. E quando deixamos de reconhecer-nos como irmãos, nós deixamos de conhecer a Deus. Porque se Deus nos declara que somos todos seus filhos, somos todos irmãos entre nós. E um irmão não ataca um irmão. Essa é a ideia. Quando o reconhece como irmão. Mas se ele deixa de reconhecê-lo como irmão, ele pode atacar. Porque só atacamos quando deixamos de reconhecer como irmão.
E como é o irmão? O irmão é a imagem e a semelhança de Deus. Não na imagem física, mas na semelhança de Deus em amor, alegria, paz e felicidade. Essa é a imagem que fazemos de Deus, que Deus é amor, alegria, paz e felicidade. E é isso que teríamos que ver, que temos que ver no irmão. Quando nós olhamos para o outro e buscamos ver isto e vemos, passamos a ver isto em nós mesmos. E isso é reconhecer o outro como irmão. Lembrando que reconhecer é conhecer de novo aquilo que já é conhecido. Ah, estou reconhecendo você. Você não é o João? Aham. Ah, eu sabia que eu já lhe conhecia. Reconhecer é conhecer aquilo que já é conhecido, que não é um estranho para nós. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente, de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Aqui todas as imagens, e é isso que nós percebemos, elas são simbólicas. Todas as imagens, sem nenhuma exceção. E a nossa comunicação é toda feita com símbolos. E nós interpretamos símbolos. Da mesma forma, nós vamos interpretar imagens. Mas temos que aprender que cada imagem contém uma mensagem. Olhe para a mensagem que está além da imagem. Se você está numa estrada e tem uma faixa contínua pintada no chão, dupla, qual é a mensagem? Não pode ultrapassar. Isso, está escrito lá, não pode ultrapassar? Não. A imagem é simbólica. Todas as imagens são simbólicas e todas contêm uma mensagem. Agora vamos ver uma imagem do São Francisco. A imagem de São Francisco que nós temos hoje, ela pode ser de pedra, de madeira, de metal, de gesso, não importa de que ela é feita. Qual a mensagem? Você pode olhar para a imagem e observar a imagem. Ah, que linda essa imagem, esculpida em madeira, está perfeitinha, o nariz do São Francisco está esculpido com perfeição, tem uma expressão facial na imagem, até parece o cabelo, ele tem um pássaro na mão, tem um animalzinho a seus pés, que linda essa imagem, está perfeita. Quem esculpiu fez com perfeição. Muito bonita. E é isso. Acho que vou comprar uma para enfeitar a minha estante. Porque está muito linda, está perfeita. Nós não fomos além da imagem. Nós vimos a imagem
mas não a mensagem. Qual a mensagem que tem na imagem de São Francisco? O amor, o cuidado com os animais. Isso! Fazer instrumento de nossa paz. É isso que nós temos que ver no São Francisco, a mensagem. Sempre que eu olho para a imagem de São Francisco, a mensagem que eu vejo é o amor aos animais e à natureza. Essa é a mensagem. As religiões, elas usam muitos símbolos para comunicar alguma coisa. Os hinduístas, por exemplo, eles têm muitas imagens. E todas as imagens têm uma mensagem. Depende do que você olha. Tem uma imagem indiana, hinduísta, que é uma cabeça de elefante sobre o corpo de um homem. Parece uma coisa muito estranha para nós. De formas que quando essas imagens chegam aqui, vem só a cabeça do elefante, para não parecer uma coisa muito difícil de nós compreendermos. Qual a mensagem da cabeça de elefante? Depende muito de quem percebe e de quem interpreta. Muito eu ouvi dizer que essa imagem é o deus Ganesh. E eles têm templos na Índia dedicados a Ganesh. Você vai lá naquele templo e lá tem o elefante, a cabeça de elefante. E por que um deus elefante? Eles acham que o elefante é um deus que botam nos seus templos e vão lá fazer as orações diante da cabeça do elefante? Não. Muito eu ouvi dizer que Ganesh, ele afasta os obstáculos. E como ele faz isso? Eu perguntei, a tromba. Ele vai com a tromba na frente, fazendo assim, tudo que está na frente ele vai removendo. É um removedor de obstáculos. Isso é uma percepção física. Mas qual é a mensagem? Aí temos que pensar. O que tem a cabeça de elefante, que é considerado uma das coisas que mais se destaca no elefante, está na cabeça. A memória. A mensagem de Ganesh, portanto, é: lembra da tua origem. O homem sábio é aquele que nunca esquece da sua origem divina. Essa é a mensagem. Quando eu estou me esquecendo da minha origem divina, estou começando a achar que eu mesmo me fiz, o que eu não sei de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, como é que eu vim parar aqui. Vai lá no templo do Ganesh e lá você lembra dessa mensagem, que é para lembrar da sua origem divina
Isso é o homem sábio, que nunca esquece a sua origem divina, porque o elefante tem uma memória que dizem que ele nunca esquece. Nada, nada de nada de nada. O elefante nunca esquece de nada. Tem uma grande memória. E assim todas as imagens têm uma mensagem. Quando você está diante de um espelho, você percebe a sua imagem. Qual a mensagem que você quer transmitir? Vamos pensar numa pessoa jovem que vai se encontrar com alguém com quem quer namorar. Qual a mensagem que o jovem ou a jovem quer transmitir? Bom, eu vou despentear todo o meu cabelo, eu vou, ao invés de ir com o rosto limpo, eu vou lambuzar um pouco aqui desse lado, sujar, que eu quero mostrar que eu não lavo o rosto, vou com uma roupa amassada e suja, aí eu vou lá me olhar no espelho para ver se a imagem que eu quero transmitir está condizente com a imagem que ele vai perceber, ela vai perceber. Viram? A nossa imagem, da forma como a tratamos, da forma como a preparamos, da forma como a vestimos e a organizamos, tem a intenção de levar uma mensagem. E o outro vai olhar para a nossa imagem e vai captar a mensagem. Vai perceber, analisar e captar a mensagem. Mas ainda é a mensagem a respeito da imagem. Como é a sua imagem? Mas, muitas vezes, nós utilizamos a imagem para esconder a mensagem. Mas a mensagem está lá. Parece que brincamos de esconde-esconde. Eu vou esconder a minha mensagem. Vamos ver quem consegue encontrá-la. Quem vai dizer, achei a imagem, a mensagem que a imagem contém. Todos nós trazemos uma mensagem. E essa mensagem é que nós passamos para os irmãos. E todos os irmãos têm uma mensagem para nós. E isso que temos que começar a observar. O que está além da imagem. Onde está a mensagem? Tu fazes dele um estranho, porque o percebes equivocadamente, e assim não podes conhecê-lo, porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente, de modo que possas conhecê-lo. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. O que te irrita no outro é forte em você. Se algo está te irritando no outro, significa que em você é forte. Na visão de um curso em milagres, como que eles interpretam
fariam isso? O outro traz sempre uma mensagem. Uma moça veio conversar comigo e disse assim, Jorge, eu sempre escuto você dizer que o outro é o espelho e que você tem que procurar a mensagem e não ficar na imagem. Aí eu fui numa palestra e o palestrante disse também, o outro é o espelho, porque o outro é o espelho, porque tens que ver o outro como espelho. O meu marido, todo sábado, sai de manhã para jogar futebol com os amigos e volta sábado à tarde. Aí ele lá bebe com os amigos, chega em casa sujo, suado, cheirando a bebida e suor, entra com a chuteira dentro de casa, cheia de terra, de areia, de grama, joga no canto, joga a camisa para cima, senta suado no sofá. E eu passo o sábado inteiro, que é o dia que eu limpo a casa, limpando a casa. E o chão da casa é madeira, daquelas que ainda se passa cera, e depois a gente brilha o chão. E eu gosto de deixar tudo brilhando, limpinho. Deixa o chão estar limpinho, brilhando, quando ele chega, ele entra com a chuteira, sai. Aí você diz, o outro é o espelho. Eu sou porca assim como ele? Porque isso me irrita tanto. O que me irrita é isso que ele faz. Ele é porco, eu sou porco assim como ele, por isso que eu me irrito. Isso é forte em mim. Veja, quando você olha no espelho, você vê a imagem. A função do espelho é refletir. É a reflexão. Mas você tem que olhar além da imagem. Olhe, a imagem está no nível da percepção. Além da imagem é o nível do sentimento. O como você se sente. Além da imagem do São Francisco é o nível do sentimento. O que eu sinto? Sinto o amor pelos animais e pela natureza quando eu vejo a imagem de São Francisco. E o que você sente quando vê essa imagem do seu marido se movimentando dentro de casa, espalhando terra e sujeira por tudo, que você limpou? Raiva, ódio. Isso é o espelho. O que ele está fazendo? Ele está enviando para você uma mensagem de um jeito que você possa compreender. Como assim? Você está cheio de raiva e de ódio dentro de você. Como que eu vou fazer você compreender isso? Fazendo você dar-se conta que está cheio de raiva e de ódio. Você não é porquinha, você é raivosa, porque está cheia de raiva, cheia de ódio. Isso é que você tem que olhar. Isso é que está além da imagem que ele está lhe mostrando. E isso é que está além da imagem que o espelho mostra para você. Que a imagem mostra uma moça bonita, bem penteada, bem organizada, bem vestida. Isso é a percepção da imagem. E o que está além da imagem? Uma moça cheia de raiva. E agora? O que eu faço? Você tem que curar isso. Você está vendo ele como um estranho, que invade a sua casa e bagunça tudo. E aí você o ataca.
Na ausência de amor, o único remédio para a falta de amor, com que você olha para ele quando ele chega, porque olha com raiva e com ódio. Se é raiva, não é amor, é raiva. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é expiação. Receba ele com amor. Como assim? Bom, no próximo sábado, quando ele chegar, o que ele gosta? Faz um suco, faz um aperitivo lá para ele quando ele chega, não sei, umas frutas, uns salgadinhos, um lanchinho para ele a hora que ele chega, mas faça com amor. Oi, amor, olha aquilo que você gosta, eu fiz para você. Ah, ele pode ficar esperando, mas isso nunca, mas nunquinha mesmo. Se é isso, então tchau, Jorge. Isso você não precisa esperar de mim. Isso eu não vou fazer para ele. Se ele fosse amoroso comigo, eu faria, mas desse jeito que ele faz... Veja, aí ela projeta que a raiva está nele. Por isso eu não faço nada para ele ou por ele. Ou passaram-se alguns sábados e ela veio falar comigo. Bom, Jorge, eu fui para casa e chegou outro sábado. Sábado era o dia que eu... Limpar a casa para mim é terapêutica, é uma terapia, eu gosto, fico feliz, quando olho está tudo limpinho, ah, que beleza, tudo limpinho, cheirosinho, e aí chega ele. Aí é o pesadelo, é o horror. E aí ele chegou e fez a mesma coisa, entrou, sentou no sofá, todo sujo, suado, tirou a chuteira, jogou um para um lado, outra para o outro, espalhando areia e terra. E aí eu lembrei de você dizendo, o amor, você tem que curar isso, cura com amor. Eu disse, não vou conseguir, de jeito nenhum. Passou mais um sábado, e eu disse, vou experimentar. Aí fiz lá o lanchinho que eu sei das coisas que ele gosta de comer. Fiz um pudim que ele gosta, fiz mais algumas coisas, um café com leite, servi na mesa. Quando ele chegou, estava lá, ele entrou, foi chutar tudo. Oi, amor, fiz um lanchinho para ti, senta aqui. Mesmo? Aham. Mas eu servi aqui, eles tomaram que engasgue. Porque além de eu limpar tudo, ele sujar tudo, eu ainda fiquei aqui de boba, né? E fiquei pensando no Jorge. Isso é culpa do Jorge. Ainda, além do mais, eu ainda fiquei fazendo as coisas que ele gosta. Fiquei fazendo pudim. Não. No sábado seguinte, ele entrou na casa, fiz de novo. Vou fazer de novo. Ele entrou na casa com a chuteira na mão. Largou na frente do sofá, espalhando terra e areia, todo suado, e disse, esse lanchinho para mim é... E aí ele veio lanchar. No sábado seguinte, ele chegou na porta e me chamou. Amor, traz uma sacolinha para eu botar a chuteira, amor. E eu vou primeiro tomar banho, depois eu venho para o lanchinho. Foi na ponta dos pés. Veio limpinho, de banhozinho, tomadozinho, sem sujar um pontinho. Isso funciona? E como você se sente agora? Eu esperei mais um sábado para ver, foi igualzinho. E aí eu comecei a fazer as coisas com amor para ele. Não tinha mais raiva. E ele parou de fazer, porque não precisava mais. Que aquilo que te irrita no outro é grande em você,
Porque o que te irrita no outro é o que você tem que curar. Porque não é o que te irrita no outro. O outro mostra a irritação que você tem em si. Quando vem uma pessoa que me irrita por alguma razão, eu me dou conta, eita, ainda não curei minha irritação. Porque eu tenho que ser amoroso sempre, ver o irmão com amor. Se eu não estou conseguindo ver, é porque eu não estou curado. Porque eu tenho que ver independente do que ele faça. E quando eu curo em mim a irritação e a raiva, o outro não precisa mais mostrar para mim que eu tenho. E se ele tentar mostrar, não vou achar nada, porque não tem mais nada. Eu vou dizer, não tem mais nada. A irritação não está mais aqui, não precisa mais mostrar isso. É assim. Assim dizer, confio em meus irmãos que são um comigo. Confiar nos teus irmãos é essencial para estabelecer e manter a tua fé na tua capacidade de transcender a dúvida e a falta de convicção em ti mesmo. Quando atacas um irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Tu não olhas além dos erros que ele faz. Pelo contrário, esses erros são ampliados e tornam-se bloqueios que obstruem para ti a tua conscientização do ser maiúsculo, que está além dos teus próprios equívocos e além dos seus pecados aparentes, assim como dos teus. Viram como é interessante, né? Às vezes pega uma lição e ela fala justamente do que nós vamos tratar, ou estamos tratando. Combina, né? Coincidentemente combina com o assunto que estamos tratando, tudo converge. É bem interessante. O mito é grego, do Pigmalião. Conhece a história, o mito do Pigmalião? Vocês conhecem? Não, eu não conheço. Nem eu. Pigmalião foi um cara grego que ele se desiludiu com as mulheres. Mas ele se desiludiu tanto que não quis mais saber de nada, de nenhuma mulher. E ele se afastou de tudo. Mas aí um dia ele resolveu, que se sentiu muito sozinho, resolveu fazer uma estátua de uma mulher. E aí ele disse que ele ia fazer a estátua da mulher ideal. E ele esculpiu aquela estátua da mulher como ele queria que fosse e foi impregnando nela as qualidades que ele queria, os atributos, que são as atribuições, né? Eu quero que ela goste, foi botando todas as atribuições que ele queria na estátua, que ela seja carinhosa, sei lá, eu que estou brincando aqui, né? Tá? Mas sei que ele botou todos os atributos na estátua que ele queria. E a estátua ficou tão perfeita e ele fez as atribuições com tanta perfeição que ele pediu para Afrodite? Para Afrodite, ele botou tanta fé que aquilo era possível, uma mulher assim, que Afrodite lhe concedeu o seu pedido e deu vida à estátua com todos os atributos, inclusive, que ele tinha colocado nela. Isso é uma história de fé, de colocar fé em alguma coisa. O mito do Pigmalião para dizer justamente isso. Quando você acredita em uma pessoa, a crença que você coloca nele pode fazer com que ele se dê conta que tem alguém que acredita nele e ele passa a se desenvolver de acordo com a crença que você coloca nele. Já quando você desacredita da pessoa, isso aí não vai conseguir, isso aí não vai dar certo, isso causa naquela pessoa o mesmo efeito.
ele passa a desacreditar nas suas próprias possibilidades. Isso é baseado no mito do Pigmalião. Não é isso que nós estudamos há uns dias atrás. Eu estou falando isso porque ontem uma pessoa nos lembrou do mito do Pigmalião. E relembrei desses aspectos também. Assim, e lembrei que isso estava também de acordo com um encontro que tivemos há umas 2 semanas, ou uma, não me lembro, há uns encontros atrás, que nós falamos da fé. Que quando colocamos fé numa pessoa de que ela vai conseguir, de que é possível, e colocamos fé realmente, ela aceita a fé, porque se alguém está botando fé em mim de que é possível, então é possível. Eu ouvi uma história também de que uma criança fez alguma coisa, eu não me lembro o que, mas foi uma coisa de muita superação que uma criança conseguiu fazer. E aí disseram, como foi que ela conseguiu isso? E ninguém disse para ela que ela não podia. Que se alguém diz, você não pode fazer isso, você vai cortando nela a possibilidade. E isso é interessante porque na nossa educação isso também sempre é trabalhado. Quantos nãos a gente escuta? Isso você não pode. Isso não é para você. Você não pode fazer isso. Para fazer isso, só quem pode fazer é, não sei, alguém que estudou muito, que tem capacidade. Mas eu sei como fazer. Não, você não pode. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode praticamente nada. Muitas pessoas ouviram muitos nãos, outras não. Aquelas que escutaram muitos não, ela é toda bloqueada. Porque isso não pode, isso não é possível, isso você não consegue, isso é muito difícil, isso não dá para fazer. Aí desestimula. E quando você faz o que fez o Pigmalião, é possível, tem que haver um jeito, isso dá para fazer, é um estimulante. Tanto vai numa direção quanto na outra. O curso em milagres nos estimula para fazer-nos acreditar outra vez de que podemos alcançar esse estado de alegria plena, de intensa paz e felicidade. Independente do lugar onde estamos e da atividade que estamos fazendo. Porque isso é a ideia da sanidade. Isso é a cura. E como eu escuto das pessoas, isso é muito difícil, isso que tu está dizendo é muito difícil, isso não é para mim, isso é só para as pessoas que são santas. E aí, digo às pessoas, mas você é muito santo. Eu não sou não. É sim. É que você esqueceu da sua sanidade, da sua santidade. Porque santidade, sanidade e saúde é a mesma coisa. Por isso que se diz São José, porque é são, é curado. Santa Maria, porque é sã, santa, saudável, curada. São sinônimos de saúde, de sanidade e de estado saudável. E sanidade é estar num estado de alegria, de paz e de felicidade. E todo o curso, ele nos encaminha para isso. Porque ainda temos dificuldade em acreditar que podemos ser felizes plenamente. Eu
fiz uma pesquisa, eu comecei a entrevistar pessoas. Você é feliz? E as pessoas iam... Não recebi nenhuma resposta assim. E por que não? Aí todos tinham uma grande dificuldade. Não sou por isso, por aquilo. Mas isso não é nada. Você pode ser feliz. Ah, não. É a mesma lembrança que nós trabalhamos aqui de por que você não vai para o céu? Jesus perguntou para as pessoas. Ah, não dá, nós cometemos muitos pecados, é impossível, as portas do céu estão fechadas para nós. Ah, as portas da alegria estão fechadas para mim, a felicidade, eu não posso ser feliz, porque eu tenho muitos problemas. Ah, eu não posso estar em paz. Então eu não posso estar em paz, eu não posso ter paz, eu não posso ser feliz, eu não posso ter alegria, eu não posso nada. Eu só posso sofrer e ser triste. É isso que as pessoas acreditam. Então, temos que desacreditar nessa crença equivocada e passar a ver de forma diferente. Tem outro jeito de ver todas as coisas. O jeito de ser feliz. Tem que haver um outro jeito. Quando nós colocamos para nós, diante de cada dificuldade, isso, tem que haver um outro jeito. O jeito se apresenta. Ah, porque isso aqui está me dando muito, é muito difícil para mim. Tem que haver um outro jeito. O outro jeito é fazer a mesma coisa sem achar que é difícil. Ah, eu faço isso porque é o meu trabalho, porque eu tenho que fazer isso, mas eu não gosto de fazer isso. Qual é o outro jeito? Aprender a gostar. Se você não está fazendo o que... Se você não gosta do que faz... Se você não está fazendo o que gosta, aprenda a gostar do que está fazendo. É assim. E quando você gostar do que está fazendo, você curou em si. E todas as coisas são coisas que Deus quer que eu aprenda. Olhar assim também, nós temos que aprender tudo. Se tem alguma coisa que nós estamos fazendo, que não estamos fazendo direito, ou que não tá dando certo, é porque ainda não aprendemos. Temos que aprender aquilo também. Se olharmos para a mensagem, todos têm uma mensagem. Eu vou contar de novo a piada do cantor. O cantor estava lá numa cidadezinha pequena e ele tinha um violão e gostava de cantar. Mas ninguém queria ouvir ele cantar. Quando ele chegava no lugar, ei, lá vem de novo o Joãozinho com o seu violãozinho, né? Ah, posso cantar? Não, ninguém quer cantoria aqui, né? E ninguém gostava. Aí ele decidiu um dia que, quer saber, santo de casa não faz milagre mesmo. Eu vou mudar de cidade. E foi para uma cidade vizinha. Lá ninguém conhecia ele. Aí ele chegou lá com o seu violão, foi para um bar onde tinha gente lá. Ele disse, eu posso cantar aqui para vocês? E todo mundo disse, pode cantar. E ele cantou uma vez, e quando ele terminou de cantar, o pessoal disse, bis. Aí ele viu como o santo de casa não faz milagre, vou cantar de novo então. Ele cantou de novo, quando terminou o pessoal disse, bis.
E ele terminava de cantar e o pessoal dizia bis, bis, bis. Ele cantou, repetiu umas 10 vezes. Aí o pessoal dizia bis, bis. Ele disse, não, agora cansei. Agora não vou cantar mais. Aí o pessoal dizia, ah não, agora vai. Não, mas eu estou cansado, agora não vou cantar. Vai, agora tu vai cantar até aprender. Tu vai continuar cantando aqui até aprender. É assim, a gente tem que cantar até aprender. Você colocou fé e amor nela. E o que cura é o amor e a fé. Quando todo mundo critica ou só condena o defeito, a tendência é aumentar o defeito, porque a pessoa vai se sentir cada vez mais naquela energia do defeito. Isso é uma cura para ambos, sempre, porque eu serei curado na medida em que eu aprendi, em que eu permitir que ele me ensine a curar. Você curou em você, curou nela e deve ter curado nos irmãos também. O erro e o ego. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tens certeza quanto ao modo como vais usá-las e és, portanto, incapaz de conhecimento. Tu também és incapaz de conhecimento porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Isso é assim porque eles são sem significado uns para os outros. Só lê bem o comecinho aqui, ó. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. As capacidades que tens agora são apenas sombras da tua força real. Está muito ligado ao que nós estudamos há esses dias atrás e abordamos hoje também. Por isso que motivar as pessoas de que elas têm capacidade e nos motivarmos de nossas capacidades pode fazer acontecerem grandes mudanças. É isso que você faz acontecer quando você faz a pessoa acreditar nas possibilidades que ela tem. Vamos para casa pensando nisso hoje, onde colocamos a nossa fé e que perdemos a fé nas nossas próprias capacidades. Estendo as bênçãos e o amor de Deus através de mim, para as suas mentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo.
eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.